Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fábio Lima e na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre função exponencial. Vamos primeiro relembrar um pouco sobre a potenciação, tá bom? A potenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Por notação, nós dizemos assim, que A elevado a N é igual a A vezes A vezes A e assim vai N fatores, pessoal. Ou seja, o número elevado a N, eu vou repetir aqui, N fatores, tá ok? Sendo que o A tem que ser diferente de zero, tá legal? Quais são os elementos da potenciação, Nós temos ali o A elevado a N, que é igual a A vezes A, E o A, ele é a base, pessoal. Então, a letrinha A ali significa que é a base da nossa potenciação, ok? O N, ele é o expoente. E aqui nós temos aqui, o produto de N fatores é exatamente o resultado desse produto é a potência. Exemplos aqui que eu coloquei aqui para a gente estar relembrando, tá bom, gente? Então, é 2 elevado ao quadrado. Se a gente for utilizar ali a nossa notação, a gente vai repetir a base 2 vezes, fazendo o produto entre elas, Então, é igual a 4. 2 vezes 2 é igual a 4, Nesse caso aqui, o 2 é a base, O 2 ali é o expoente e o 4 é a potência, é o resultado do produto, tá ok, gente? O 3 elevado à quarta potência, Nós temos ali 3 elevado a 4, então eu vou repetir o 3, multiplicando ele 4 vezes, porque o meu N aí vale 4. Então, 3 vezes 3 vai dar 9, vezes 3 vai dar 27, vezes 3 vai dar 81, tá ok? Nós temos ali 2 elevado à sexta potência, O N é igual a 6 e a base é igual a 2. Eu vou repetir multiplicando o número 2 6 vezes. O meu resultado é igual a 64. E o 7 elevado ao cubo, pessoal, ou 7 elevado à terceira potência, A gente conhece mais como 7 elevado ao cubo, certo? Então, eu vou repetir o 7 3 vezes, multiplicando o produto entre eles, 7 vezes 7 vezes 7 é igual a 343, tá legal? Propriedades da potenciação. Primeira propriedade, qualquer número real diferente de zero, elevado ao expoente natural zero, é igual a 1. Então, eu tenho aqui, pessoal, A, que é a minha base, elevado a N, nesse caso aqui vale zero, o meu resultado sempre vai ser igual a 1. Pode ser qualquer valor, tá ok, gente? Se eu tenho ali 1.500 elevado a zero, o meu resultado vai ser igual a 1, tá legal? Toda potência com expoente igual a 1, o resultado será a própria base. Então, se eu tenho aqui, pessoal, um expoente igual a 1, sempre o meu resultado vai ser igual a base. Nesse caso aqui, a letrinha A. Se fosse valores numéricos, vamos colocar aí 1.500 elevado a 1 e é igual a 1.500, tá bom? Qualquer potência que possuem na base o número 1 é igual a 1, tá? Então, se eu tenho ali a base e um valor elevado a n, que seja igual a 1, não importa, Sempre vai ser o resultado igual a 1, tá legal? Quando o expoente for negativo, inverte-se a base e muda-se o sinal do expoente para positivo, gente. Olha aqui, Se você observar aqui, eu tenho A elevado a menos n igual a 1 dividido por AN. Aqui, pessoal, é como se eu tivesse aqui o número 1 invisível, tá vendo? Então, eu vou inverter a base, vai ficar 1 dividido por A elevado a n. O n, eu vou trocar o sinal, Se aqui é negativo, aqui vai passar a ser positivo, tá legal? E também tem aqui, o A dividido por B elevado a menos n, tá vendo? Tudo isso entre parênteses, menos n. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a minha fração. Vai ser B dividido por A elevado a n, ou seja, já que eu inverti aqui a fração, eu troco o sinal. Se ele é negativo, ele passa a ser positivo. Lembrando que o A tem que ser diferente de zero, tá legal? Multiplicação de potências de mesma base, pessoal. A gente deve conservar as bases e somar os expoentes. Então, eu tenho aqui A elevado a m vezes A elevado a n, que é igual, repetir a base, tá vendo? Já que elas são iguais, vai ser a letra A ali, certo? E os expoentes eu vou somar, m mais n. Se a gente colocar isso em prática, como um exemplo, 5 ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo, nós vamos chegar à conclusão de que eu posso repetir a base e somar os expoentes. 2 mais 3, então o meu resultado aqui vai ser 5 elevado à quinta potência, tá ok?
multiplicação de potências com o mesmo expoente. Nesse caso, pessoal, a gente vai manter os expoentes e multiplicar as bases. Observem bem aqui, ó. Eu tenho A elevado a n vezes B elevado a n. Isso aqui é igual, olha ali, as minhas bases são diferentes, mas os meus expoentes são iguais. Então, eu posso colocar ali, ó, A vezes B elevado a n. Um exemplo disso aqui é 3 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado. Os meus expoentes são iguais e as minhas bases são diferentes. Então, eu posso colocar 3 vezes 2 elevado ao quadrado. Tá legal, pessoal? Divisão de potência de mesma base. Pessoal, nós devemos manter as bases e subtrair os expoentes. Se na multiplicação de potência de mesma base a gente soma os expoentes, na divisão a gente subtrai. Tá vendo lá? A elevado a m dividido por A elevado a n. E é igual, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes, m menos n. Se a gente colocar isso em prática, a gente tem 5 elevado à quarta potência dividido por 5 elevado ao quadrado. Ou seja, eu vou repetir a base e vou subtrair os meus expoentes. Vai ser 4 menos 2. O resultado disso é 5 ao quadrado, ok? Também temos aqui, pessoal, a divisão de potência de mesmo expoente, tá? Deve-se elevar tanto o numerador quanto o denominador ao expoente. Vamos verificar aqui, ó. O A dividido por B elevado a n é igual... Eu vou pegar o meu expoente e vou inserir ele tanto no numerador quanto no denominador, tá? Então, vai ficar A elevado a n e B elevado a n, tá ok? Se a gente colocar isso em prática, eu tenho aqui 5 dividido por 3, tudo isso elevado ao cubo. Então, vai ficar 5 elevado ao cubo e 3 elevado ao cubo. Potência de potência, pessoal. Vamos ter que conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, pessoal, nós temos aqui ó, o A elevado a m elevado a n. Tá? Isso aqui a gente vai repetir a base, tá? A gente vai conservar a base aqui e vai multiplicar esses expoentes aqui. Então, vai ser m vezes n. Se a gente colocar isso em prática, olha ali, ó, 4 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Então, eu posso repetir aqui o 4, vou manter o 4 e vou multiplicar os meus expoentes. 3 vezes 2, ou seja, é igual a 4 elevado à sexta potência. Expoente fracionário, pessoal. Todo radical pode ser escrito na forma de potência com expoente fracionário. Vamos verificar aqui como funciona isso? Está vendo lá? Eu tenho A, ele está elevado a m dividido por n. Então, se eu tenho um expoente fracionário, eu posso transformar isso numa raiz. E aí, como é que eu vou saber, né, quando é que eu vou utilizar o n e o m ali na minha raiz? Pessoal, vamos imaginar aqui uma coisa. Está vendo que o m lá, ele está no numerador? Né? Vamos imaginar aí uma chuva, né? Está chovendo, né? Quem é que está pegando chuva aqui? É o m, né? O n, ele não está, ele está protegido ali, certo? Então, quando eu passo para o outro lado, eu inverto isso, tá? Então, quem é que vai pegar a chuva ali? Vai ser exatamente o n, que do lado da igualdade, aqui do lado esquerdo, ela não pega chuva, tá bom? É uma maneira aí de você estar gravando isso, tá legal, pessoal? Então, ficou n ali, ó, o índice, né, da raiz, né? E o A é a base, né, elevado ao expoente m, que ficou agora dentro da raiz. Tá legal, gente? Vamos colocar isso aqui em prática para vocês entenderem. Ó. 3 elevado ao expoente 4 dividido por 3. O meu expoente é fracionário. Então, eu posso utilizar essa propriedade aqui. Ó. Tá vendo? Observou que o 4, que é o meu numerador, ele exatamente estava pegando chuva. E agora, quando eu jogo para o outro lado da igualdade, ele não está mais pegando chuva, tá vendo? Ele é o expoente da base 3 ali, ó, 3 elevado a 4. E a minha raiz aqui é uma raiz cúbica, tá legal? Resolvendo isso, a gente chega à conclusão de que o resultado é igual a 9. Bom, pessoal, a gente já viu aqui, relembramos aqui todo o conteúdo sobre potenciação. Vamos entrar aqui no nosso conteúdo, que é a função exponencial, tá ok? O que vem a ser função exponencial? É aquela que a variável está no expoente, com uma única observação, tá? O A tem que ser maior que zero. Lembra do A, que é a base? O A tem que ser maior que zero e o A também tem que ser diferente de 1. De uma maneira formal, pessoal, a gente vai dizer assim, ó, seja o número real A maior que zero e A diferente de 1, denomina-se função exponencial de base A, a função de reais em reais, definida por f de x igual a elevado a x. Pessoal, tá vendo ali que tem um asterisco ali? Aquele asterisco é porque pertence a todos os conjuntos dos números reais
menos o zero. Eu vou tirar o zero desse conjunto dos números reais, tá? E os valores positivos, né, para o conjunto dos números reais, já que A é maior que zero, tá legal? Lembrando que o A tem que ser diferente de 1. Uma coisa importante que a gente precisa relembrar, né, é que o f de x ele também pode ser o y, tá? F de x a gente pode substituir por y. E aqui eu coloquei aqui, ó, f de x é igual a elevado a x, sendo a maior que zero e a diferente de 1, tá ok? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Eu tenho f de x igual a 2 elevado a x. Como é que a gente pode identificar, como é que a gente pode descobrir se isso aqui é uma função exponencial? A gente sempre vai observar o seguinte. A variável está no expoente? Sim, se a variável está no expoente, é uma função exponencial, tá legal? O valor da base A é maior que zero? Pelo que eu estou vendo ali, né? A base A ali vale quanto? Vale 2. Ela é maior que zero e também é diferente de 1. Então, é uma função exponencial, tá ok? Y aqui, ó, já coloquei y, coloquei f de x. Você lembra que é a mesma coisa? Y é igual a 3 elevado a x. Então, vamos lá, vamos perguntar. A variável está no expoente? Sim, né? Então, ela é uma função exponencial. Além da nossa segunda condição, que o valor da base A é maior que zero e diferente de 1. Nesse caso aqui é 3. Então, é uma função exponencial, ok? f de x é igual a 1 sobre 4 elevado a x, tá vendo? Nesse caso aqui, a variável está no expoente? Sim, está no expoente, né? E o valor da base A é maior que zero? Nesse caso aqui, ela é maior que zero e também é diferente de 1. Então, ela é uma função exponencial, tá? Agora, observem aqui do outro lado, aqui, ó, y é igual a menos 6 elevado a x. Né? Nesse caso, pessoal, o valor da base A é menor que zero, então ela não é considerada uma função exponencial, tá bom? E y é igual a 1 elevado a x. A variável está no expoente? Sim, está no expoente, né? É 1 elevado a x, então está no expoente. Mas olha só, o A tem que ser diferente de 1, tá? Então, o valor da base ele não pode ser igual a 1, ele tem que ser diferente de 1. Então, nesse caso aqui, ela não é uma função exponencial, tá bom? Eu coloquei um exemplo aqui diferente para a gente partir aqui para o nosso próximo quadro, e eu acho interessante vocês aprenderem isso aqui também. Dada a função exponencial f de x igual a 4 elevado a x, determine f de 2. Pessoal, se você observar ali, eu tenho f de x, tá vendo? Então, o que eu troquei ali do f de x para o f de 2? Qual foi a informação que eu troquei? Eu substituí o x pelo 2. Tá vendo? Se eu substituir o x pelo 2, do outro lado da igualdade, eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Onde está 4 elevado a x, eu vou substituir o x por 2. É assim que eu vou resolver. Tá? Vamos resolver aqui. Ó. F de 2 é igual a 4 elevado a 2. Tá vendo? Eu só substituí o x pelo 2. Aonde tinha x, eu coloquei agora o número 2. Tá ok? E aí a gente resolve, né? 4 elevado ao quadrado é igual a 16, certo? Observem, pessoal, aqui, ó, que x, eu disse que x era igual a 2, não falei? E quando eu substituí o x por 2, eu encontrei o valor de y, que é igual a 16. Observaram isso? X sendo igual a 2, y é igual a 16. Tá legal? Gráfico de uma função exponencial, pessoal. Vamos montar um gráfico de uma função exponencial? Eu coloquei dois exemplos aqui, tá bom? Vamos construir o gráfico com esses dois exemplos. O primeiro exemplo é f de x igual a 2 elevado a x. Então, a gente vai atribuir valores para x, seja quaisquer valores para x, tá ok? E vamos encontrar valores para y, quando a gente substitui esses valores em x, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é montar uma tabelinha, tá vendo? São os pares ordenados x e y no nosso gráfico de uma função exponencial. Então, eu vou atribuir valores para x que eu determinar aqui. Tá legal, pessoal? Eu decidi determinar valores para x aqui como sendo, por exemplo, o primeiro valor menos 2. Tá? Então, eu vou substituir no meu f de x igual a 2x. Aonde tem x, eu vou colocar menos 2. Então, vai ficar f de menos 2 é igual a 2 elevado a menos 2. E a gente já viu ali, né, pessoal, anteriormente no nosso quadro, que quando eu tenho um expoente negativo, eu vou inverter a minha fração e eu vou colocar o valor positivo no meu expoente. Então, vai ficar 1 dividido por 2 elevado ao quadrado, que é igual a 1 sobre 4. Ok? Então,
Quando eu substituir o valor de x por menos 2, eu encontrei o valor de y sendo 1 sobre 4. Então, eu coloquei ali, ó, 1 sobre 4, ok? Bom, vamos continuar aqui. Agora eu vou colocar o valor de x sendo menos 1. Quando eu atribuo o valor a x, né, igual a menos 1, eu tenho que substituir essa informação na minha função para encontrar o valor de y. Eu vou fazer isso. Ó. F de menos 1, agora não é f de x, agora é f de menos 1, porque x vale menos 1. Né? Ele é igual a 2 elevado a menos 1. Tá, ok? Eu substituí o valor de x por menos 1. E 2 elevado a menos 1, partindo também do princípio da nossa propriedade da potenciação, vai ser 1 sobre 2. Né? Então, toda vez que x for igual a menos 1, nessa função 2 elevado a x, y vai ser igual a meio, 1 sobre 2. Tá legal? E quando x for igual a zero, pessoal? Quando x for igual a zero, substituindo na nossa função 2 elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1, de acordo com a propriedade que a gente viu anteriormente, né? Então, 2 elevado a zero é igual a 1, e y vai ser igual a 1. Quando x for igual a 1, y vai ser igual a quanto, pessoal? F de 1 é igual a 2 elevado a 1. E a gente sabe que qualquer valor cujo expoente é igual a 1, nós vamos repetir a base, né? Então, aqui vai ser igual a 2 e y vai ser igual a 2. Tá, ok? E quando x for igual a 2, para a gente finalizar, né? O valor de y, ó, f de 2 é igual a 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é igual a 4. Então, y vai ser igual a 4. Agora, eu posso montar o meu gráfico. Tá, ok, gente? Porque eu já tenho esses pares ordenados aí. Vamos montar o gráfico, vamos ver o comportamento desse gráfico. Então, eu tenho aqui, ó, eu já coloquei as informações do gráfico, né? Os valores em relação a x, os valores em relação a y, tá legal? E vamos montar o gráfico aqui. O primeiro ponto que nós temos lá, ó, é o menos 2 e 1 sobre 4, não é isso? Então, quando x for menos 2, y vai ser 1 sobre 4. Então, vamos marcar esse ponto aqui, pessoal, ó. Quando x é menos 2, y é igual a 1 sobre 4. O segundo ponto é menos 1 para x, e o y é 1 sobre 2. Então, ó, menos 1 para x e 1 sobre 2. Está vendo aqui? O terceiro ponto é 0 para x, ou seja, os valores de x eles não vão nem para a direita e nem para a esquerda. Ele está 0 ali, ó, bem na origem, certo? E os valores para y é igual a 1. Então, eu vou marcar lá, ó, y sendo igual a 1. Observou aqui que o x não é nem positivo nem negativo? Ele é exatamente no ponto 0 ali em relação ao eixo das abscissas, ao eixo x, tá legal? Agora, x é igual a 1, y é igual a 2, tá vendo ali? E, por último, x é igual a 2 e y é igual a 4, tá vendo? Então, eu tenho ali, ó, 5 pontos, né, no meu gráfico. Com esses 5 pontos, pessoal, eu já consigo determinar aqui, ó, qual é o comportamento desse gráfico, né? O que ele vai me dar, não é isso? De informação. Se a gente traçar uma linha aqui, a gente vai saber. Olha lá, eu tracei uma curva, tá vendo? Não ficou uma curva muito perfeita, eu tracei uma curva ali, tá legal? Então, esse aqui é o gráfico da função f de x, né? Igual a 2 elevado a x, tá ok? Vamos fazer agora o f de x sendo igual a 1 sobre 2 elevado a x, tá vendo? Vamos fazer a mesma forma. Vamos montar ali a nossa tabelinha com os pares ordenados x e y. E eu vou atribuir os valores para x igual eu fiz no nosso primeiro exemplo aqui, tá? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Para x sendo igual a menos 2, pessoal, eu vou fazer a substituição em relação a 1 sobre 2 elevado a x. Então, nosso resultado ali vai ser y igual a 4. Então, eu vou colocar o 4 aqui. Tá legal, pessoal? Agora, a gente vai fazer aqui, ó, o x sendo menos 1. Então, eu vou também substituir o x por menos 1. Quando eu substituo o x por menos 1, eu encontro lá, de acordo com as propriedades da potenciação, o valor de y sendo igual a 2. Então, eu vou colocar o 2 ali, tá? Agora, o zero, pessoal. O meio elevado a zero é igual a 1, né? Porque todo número elevado a zero é igual a 1. Então, ali vai ser 0 e y vai ser igual a 1. Não é isso? Agora, para x igual a 1, pessoal, eu tenho o meio elevado a 1. Então, meio elevado a 1 é igual a meio, né? É igual a base, não é isso, pessoal? Ok? De acordo com a nossa propriedade. Então, y ali é igual a meio. E, por último, ali eu tenho
o x sendo igual a 2, então o y ali, eu fazendo a conta de novo, né? Meio elevado ao quadrado é igual a 1 sobre 4. Então, a gente tem ali y sendo 1 sobre 4, tá legal? E agora a gente vai montar o nosso gráfico ali, ó. Tem ali os valores de x e de y. E vamos lá no nosso primeiro par ordenado, que é o menos 2 e o 4. E vamos colocar ele aqui no nosso plano cartesiano. Então, o menos 2 e o 4, vamos marcar ele ali, ó. Menos 2 para x e 4 para y, né? Aquele pontinho lá em cima, lá. Tá vendo? Ok? Agora eu tenho, para x menos 1, y é igual a 2. Então, vamos lá. X menos 1, y é igual a 2, é esse pontinho aqui. Tá ok? Para x sendo 0, eu tenho y igual a 1. Ó. Então, é esse pontinho aqui. X, ele não vai nem para a direita e nem para a esquerda. Ele é 0, ele é na origem, tá? E o y ali, ó, é um valor positivo, né? Então, ele está acima do eixo x, que é igual a 1. Eu também tenho aqui, pessoal, para x sendo igual a 1, y é igual a meio. Então, eu marquei lá, para x sendo igual a 1, y é igual a meio. E x sendo igual a 2, y é igual a 1 quarto, também marquei ali. Agora, observa aqui o nosso gráfico. Se a gente for marcar os nossos pontos aqui, observa o comportamento do gráfico. Ele vai gerar uma curva aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Olha lá a curva. Ok? Observou a diferença entre uma e outra? Tá? E o que significa isso, professor? Vamos verificar aqui. Ó. Eu vou tirar esses cálculos aqui, pessoal. Eu vou deixar a tela um pouco mais limpa para a gente verificar algumas observações aqui. Tá? Então, f de x é igual a 2 elevado a x, está ali o nosso gráfico, e o f de x é igual a 1 sobre 2 elevado a x, também está aqui o nosso gráfico, tá legal? Então, algumas observações importantes, pessoal. O a, né, a nossa base ali, ó, o a, quando ele é maior do que 1, a função ela é crescente, tá? Então, aqui ela tende a crescer, tá legal, pessoal? Então, o a, nesse caso aqui, ó, ele vale 2, tá vendo lá? Então, ele é maior do que 1. Então, a função ela é crescente, tá legal? Já no nosso segundo caso aqui, pessoal, se a base, né, que é o a, ele estiver entre 0 e 1, a função é decrescente, que é o caso, né? 0,5 ali, né? Que é 1 sobre 2, é meio, certo, pessoal? Então, ó, o valor da base está entre 0 e 1, então a função ela é decrescente, tá vendo? Ó? O a ele é igual a 1 sobre 2. Ok? Outras observações importantes aqui, pessoal, vale a pena a gente destacar aqui no gráfico de uma função exponencial, é que o gráfico dessa função sempre intersectará o eixo y no ponto 0 e 1. Se você observar ali, ó, no nosso gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x, nós temos aqui ó, o 0 e 1. Sempre vai intersectar. Ou seja, quando o valor de x for igual a 0, o valor de y sempre vai ser igual a 1. E por que isso? Né? Vamos verificar aqui. Ó, f de x não é igual a 2 elevado a x. Vamos atribuir o valor para x aqui igual a 0. Né? Se a gente atribuir o valor para x igual a 0, vai ficar 2 elevado a 0. E 2 elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Entenderam, pessoal? Por isso que quando x é igual a 0, y sempre vai ser igual a 1. Se a gente fizer exatamente isso no outro exemplo aqui nosso, olha lá, f de x é igual a meio elevado a x. Se a gente pegar o meio e elevar ao expoente 0, esse valor que a gente encontrar sempre vai ser igual a 1. Certo? Olha lá. Meio elevado a 0 sempre vai ser igual a 1. Por quê? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, quando x for igual a 0, y sempre vai ser igual a 1. Independente se o gráfico da função ela é crescente ou decrescente, tá? Da nossa função exponencial aqui. Se você observar ali, está 0 e 1, porque f de x é igual a 2 elevado a x, vai estar 0 e 1, tá vendo? E na nossa função ali, meio elevado a x, também é 0 e 1, tá legal? Outra observação muito importante num gráfico é que ele sempre irá se localizar apenas no primeiro e no segundo quadrante do nosso plano cartesiano. Se você observar, é exatamente assim que ele se encontra aqui, tá? Ou seja, acima do eixo x e jamais poderá encostar nesse eixo, tá? Então, aqui, ó, ele jamais vai encostar no eixo x. Ele vai chegar bem próximo ao eixo x, tá? Ele jamais vai encostar, tá legal? Ok? Uma coisa importante, se vocês não lembram aqui sobre os quadrantes, né, do plano cartesiano, eu coloquei aqui. Ó.
primeiro quadrante, tá vendo? Segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, ele sempre vai trabalhar o gráfico de uma função exponencial no primeiro e no segundo quadrante. Tá legal, pessoal? Ou seja, acima do eixo x. E nunca vai encostar essa linha, né? A nossa curva aqui, ela nunca vai encostar no eixo x, tá? Ok? Tudo certo até aqui, pessoal? Vamos continuar, então, ó. Presta atenção nessa pergunta aqui, ó. Mas como podemos construir o gráfico da função f de x igual a menos 3 elevado a x? Para ser uma função exponencial, nós temos que ter o a maior que zero. Nesse caso aqui, o nosso a não está maior que zero. Então, aqui não é uma função exponencial. E a gente precisa construir esse gráfico. Como é que a gente faz para construir esse gráfico? Presta atenção aqui, ó. Neste caso, vamos criar uma nova função chamada g de x, sendo uma função exponencial pura. O que é uma função exponencial pura? Ali nós vamos tirar o sinal negativo, tá? Então, a função exponencial pura ali é o 3 elevado a x. O sinal negativo ele não vai existir. Olha aqui, observa só. O f de x é igual a menos 3 elevado a x. Agora, a gente vai dizer aqui que o f de x é igual a menos g de x. Então, ou seja, eu substituí o 3 elevado a x por g de x, tá? Então, o g de x agora, ele é igual a 3 elevado a x, tá bom? Então, nós vamos montar o gráfico da função g de x e não da função f de x. Tá legal, pessoal? Tá ok? Uma coisa importante para destacar na função g de x aqui é que ela é uma função crescente, né? Se a gente pegar o 3 elevado a x, ela é uma função crescente, certo? O a ele é maior do que zero, ok? Ele corta o eixo y em 0 e 1. A gente já viu isso no quadro anterior, né? Então, a gente pode representar aqui no nosso plano cartesiano a nossa função g de x, que é igual a 3 elevado a x, vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Essa aqui é a nossa função g de x no nosso gráfico aqui sendo representada, tá ok? Agora, pessoal, o que a gente precisa fazer para encontrar a função f de x? Eu tenho um sinal negativo ali, não é isso? F de x é igual a menos g de x, estão lembrados? Para isso, a gente tem que entender o seguinte, graficamente, quando uma função é multiplicada por menos 1, significa que a sua forma gráfica sofrerá uma reflexão em relação ao eixo horizontal, ou seja, em relação ao eixo x, ao eixo das abscissas, tá? É como se o eixo x funcionasse como um espelho para g de x. Tá? Então, olha ali no nosso plano cartesiano para vocês entenderem. Como é um reflexo que ele vai gerar em relação ao eixo x, a gente vai ter mais ou menos isso. Ó. O espelho, embaixo vai ser ali a 1, aqui vai ser menos 1, né? Vai ser negativo, certo, pessoal? E o nosso espelho em relação a g de x ali, pessoal, vai ser assim, ó. Vai ser o f de x, tá vendo? Agora sim eu tenho a minha função f de x representada graficamente, né? F de x é igual a menos 3 elevado ao expoente x, tá vendo? G de x, f de x. Então, eu encontro primeiro a função g de x, que é a função exponencial pura, verdadeira, né? Quando eu encontro essa função g de x, aí sim eu vou adicionar a função f de x. Nesse caso aqui, eu adicionei o sinal de subtração, né? Por isso que ela criou aqui um espelho, né? Ela ficou espelhada, tá legal? Vamos fazer mais um exemplo aqui em relação a isso. Ó. F de x é igual a 3 elevado a x. Mais 1. Nesse caso aqui, eu tenho um mais 1 ali. Não é isso, pessoal? Então, eu também vou denominar aqui ó, esse 3 elevado a x. Eu também vou dizer que ele é g de x. Ó, tá vendo? Então, ó, g de x é igual a 3 elevado a x. É a nossa função exponencial pura, pessoal. Primeiro, eu vou fazer a função g de x igual a 3 elevado a x. Tá ok? Montei ela aqui no meu gráfico. A gente já fez ela anteriormente, né? Então, está aqui a função g de x. Tá legal? Agora, gente, presta atenção. Graficamente, quando acrescentamos uma unidade a uma função, não é mais 1 lá em cima, pessoal? Por isso que é uma unidade, né? Significa que a sua forma gráfica sofrerá uma translação vertical positiva, ou seja, ela se deslocará uma unidade para cima, em direção ao sentido positivo do eixo y. Por que uma unidade para cima? Porque ali é mais 1. Por isso que ela está se deslocando uma unidade para cima, tá? Todos os valores de y da função g de x serão acrescidos de uma unidade para formar os valores de y de f de x, tá? Então, o meu g de x, eu já tenho ele representado ali. Para a gente representar no gráfico o f de x, eu vou acrescentar sempre mais 1
Tá ok? Então, por exemplo, qual é o meu ponto ali? Não é o ponto 1 na função g de x, tá vendo? 0 e 1. No caso da função f de x, vai ser 0 e 2. Eu acrescentei mais 1 em relação a y, né? Então, x é igual a 0 e y é igual a 2. Ou seja, vai ser 1 mais 1, que é igual a 2. Nesse caso ali, ó, eu tenho minha função f de x, tá? Ela acrescentou em toda a sua extensão mais 1. Tá legal, pessoal? Por isso que f de x não é igual a y, pessoal. Y vai ser g de x, né? O resultado de g de x, mais 1. E quando x é igual a 0, y não é igual a 1. Então, vai ser 1 mais 1. Por isso que ela se movimentou aqui, ó, em relação ao eixo y para cima, mais uma unidade. Tá legal? Uma coisa importante a se destacar aqui é que f de x é igual a g de x acrescida de uma unidade, né? Ela jamais poderá tocar na reta y igual a 1, que se encontra exatamente uma unidade acima do eixo x. Então, eu tenho aqui a reta, ó, y igual a 1. Ela nunca vai encostar nessa reta y igual a 1. Tá legal, pessoal? Jamais vai encostar. A função f de x. Bom, domínio, contradomínio e imagem, né? Domínio, pessoal, são todos os valores numéricos que podem ser atribuídos a x, gente. Então, qualquer valor numérico pode ser atribuído a x é exatamente o domínio de uma função, né? Então, não existe qualquer restrição quanto aos valores que a variável x pode assumir. X pode assumir qualquer valor numa função exponencial. Tá legal? Então, o domínio da função são todos os números reais, tá? E o contradomínio, né? É formado pelos possíveis valores de y que poderão ser encontrados quando valores de x forem atribuídos a essa função. Tá ok? Então, nesse caso aqui, pessoal, o contradomínio de uma função exponencial é formado pelo conjunto dos números reais. Tá legal? E a imagem, né? Como é que a gente descobre aqui a imagem, pessoal? Ela é formada por todos os valores de y que realmente são encontrados quando seus respectivos valores em x são atribuídos a essa função. Para a gente entender melhor isso aqui, ó, eu coloquei assim para vocês. Ó, para descobrir a imagem de uma função, basta projetarmos o gráfico no eixo y. Tá? Então, eu tenho aqui o gráfico, tanto ela como uma função crescente, como uma função decrescente, tá vendo? E a gente vai projetar ela no eixo y, pessoal. É como se eu estivesse em pé ali, olhando, ó, exatamente para o eixo y, tá vendo? Então, a minha imagem aqui, pessoal, são todos esses valores aqui, ó, tá vendo? Estou marcando aqui para vocês, ó, tá ok? Todos esses valores parou aqui porque ela não vai até o eixo x, porque aqui, ó, ela jamais vai encostar no eixo x, tá? Então, meus valores de y não podem ser iguais a zero, tá legal, pessoal? Sempre tem que ser valores maiores do que zero. Da mesma forma aqui, ó, eu vou marcar todos os valores para isso. O y pode ser todos os valores positivos para y, né? Tá? Pode ser o número 1, pode ser o número 2, pode ser o número 3, pode ser o número 4 e assim vai sucessivamente, tá legal, pessoal? Ok? Então, a gente pode dizer aqui, ó, que a imagem da função é igual a y, que pertence aos conjuntos dos números reais, tal que y é maior que zero. Então, y pode assumir qualquer valor que seja maior do que zero. Ok, pessoal? Bom, a nossa aula terminou, chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.